Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahou Etion HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, neste segundo comentário da Parashá Kitzá, quer dizer, então levarás, nós vamos examinar ali o texto no livro de Shemot, capítulo 32, e vamos ler 3 versículos, amém? Nós aqui estamos, irmãos, até dando uma continuidade no comentário, no primeiro comentário, só que agora Moisés, ele quebrou as tábuas, lançou as tábuas e elas se quebraram, foi assim, e Moisés agora, meus irmãos, vendo que aquele povo tinha transgredido grandemente contra o Eterno, ele, no verso 26, ele vai falar as seguintes palavras: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Mila Hashem, Milai. Quer dizer, quem é do Senhor, venha a mim, ou quem é do Senhor, quem é do Eterno, se levante e venha comigo. E aí aqui, na sequência do versículo, diz assim: então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Todos os filhos de Levi. Verso 27. E disse-lhes Moisés para os filhos de Levi: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E verso 28, os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Amém? Então, meus irmãos, vocês vejam aqui que Moisés, vendo aquele povo todo derrotado na idolatria, pelo paganismo, pela prostituição também, ali nós vamos ver, irmãos, que uma tribo inteira permaneceu fiel ao Eterno e não participou daquele bezerro, a tribo de Levi. Amém? Então, todos os filhos de Levi se juntaram a Moisés e disseram: nós somos pelo Eterno. Por essa razão, nós vamos ver ali no livro de Números, meus irmãos, no capítulo 3, no verso 12, o que acontece? Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando o Eterno ele mandou construir o Mishkan, que é o tabernáculo, a previsão era que quem ia trabalhar no Mishkan, quem ia trabalhar no tabernáculo, prestando serviço ao Eterno, seriam os primogênitos de cada tribo, os primogênitos de cada família. Eles que seriam como se tivessem lugar na tribo que serviriam o Eterno, os primogênitos. Mas como os primogênitos também caíram ali no bezerro de ouro, naquela idolatria, naquele paganismo, ali, meus irmãos, o Eterno substituiu os primogênitos pela tribo de Levi, porque a tribo de Levi é que foi fiel ao Eterno. Então, devido a essa fidelidade na questão do bezerro de ouro, em vez dos primogênitos de cada tribo servirem ao Eterno no Mishkan, no tabernáculo e depois no templo, foram substituídos pela tribo de Levi. Amém? E é o que está aqui em Números 3, verso 12, que diz assim, o Eterno: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a margem entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Então, eram os primogênitos que iam servir no tabernáculo, que iam ser os sacerdotes. Eram os primogênitos, dali dos primogênitos sairiam os sacerdotes, sairia o sumo sacerdote, mas os primogênitos caíram na idolatria no momento do bezerro de ouro, e aí uma tribo que se manteve toda íntegra de Levi, o Eterno disse: os levitas entram no lugar dos primogênitos, e aí a tribo de Levi teve a honra de dali dessa tribo saírem os Kohanim, ou seja, os sacerdotes. Amém? E nisso, meus irmãos, por quê? Porque a tribo de Levi não foi com o pensamento da massa. O pensamento daquele povo era
de idolatria, era de impaciência com o tempo que Moisés estava no monte. Então a impaciência, a idolatria, a vontade e a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, fez aquele povo cair naquele pecado gravíssimo de idolatria, de prostituição, de paganismo, e ali a tribo de Levi se manteve toda íntegra, assim, e por isso ela foi chamada para ser dela saírem os sacerdotes. E nós também, irmãos, nós que queremos morar junto de Yeshua HaMashiach no Olam Rabá, nós queremos a vida eterna. Lembremos-nos que ali em Apocalipse capítulo 1, verso 6, diz assim, meus irmãos, que diz, irmão, que verso 5 e 6, e da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, Apocalipse 1, verso 5 e 6, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre, amém. Glória e poder para todo sempre a Yeshua HaMashiach, como está aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, porque, meus irmãos, nos lavou com seu sangue dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Mas para a gente ser sacerdote, temos que ser que nem a tribo de Levi, não ir com a massa, mas ir fazer sempre a vontade do Eterno. Não aceitar o paganismo, não aceitar a idolatria, não aceitar a prostituição. A tribo de Levi não aceitou e o Eterno chamou. Ela que vai me servir com os sacerdotes. Da mesma maneira, nós temos a promessa aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, que somos reis e sacerdotes. Fomos chamados para ser reis e sacerdotes, e aqui nós temos essa promessa dada pelo Eterno, amém? E aqui é dito, meus irmãos, que Yeshua nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, meus amados, que essa palavra, meus irmãos, que nós aprendamos com a tribo de Levi, que para dali terem saído os sacerdotes, é porque foi uma tribo íntegra, ela não se deixou envolver com o mundo, não se deixou envolver com os prazeres do mundo, com os pecados do mundo, com as coisas do mundo, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Muito pelo contrário, se manteve íntegra, e ali, meu amado, meu irmão, minha irmã, essa tribo, dela saíram os corraninhos, os sacerdotes. Da mesma forma, nós fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Então, como sacerdotes, devemos ter a integridade de Levi para não nos misturarmos com as coisas do mundo. Que o Espírito do Eterno amado continue falando ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.